Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia ela nos mostra diversas razões para não termos medo. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Não precisamos ter medo porque o nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. E nós vamos ver nesse estudo 8 motivos para não temermos. Vamos ao nosso tema. Não temas, eu sou contigo. O nosso texto base está em Isaías capítulo 41, verso 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Só nesse versículo nós encontramos várias razões para não termos medo. A Bíblia ela mostra que nós não precisamos temer nem a nada e nem a ninguém, e nos mostra diversas vezes por que não devemos temer. Segundo os estudiosos da Bíblia, existem 365 versículos na Bíblia para que não tenhamos medo. É como se fosse um por dia. Mas vamos ver a primeira razão. Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Você já parou para pensar? Você tem o Todo-Poderoso contigo. Ainda Apocalipse, no capítulo 4, verso 8, nos mostra: cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, quando o medo vier, lembre-se, você tem o Todo-Poderoso contigo. Outra razão porque nós não precisamos ter medo, vou dar um segundo motivo, porque para Deus não há impossível. Jeremias capítulo 32, verso 27 fala: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Nós temos o Deus do impossível. Certa vez o anjo Gabriel disse para o sacerdote Zacarias, quando foi lhe dar a notícia sobre o nascimento de João Batista, sobre a gravidez de Isabel, uma gravidez ao olhar humano impossível. Olha só o que foi dito em Lucas 1:37, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Constantemente nós temos que nos encorajar, nós temos que falar: o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o nosso Deus é o Deus do impossível. O terceiro motivo para você não ter medo, porque você tem um Senhor que te ajuda. Isaías capítulo 41, verso 13 fala: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Olha quem te ajuda: é o Criador dos céus e da terra, é o Criador do universo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que para Ele não há impossível, e Ele te ajuda. Hebreus capítulo 13, verso 6, por esta razão podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor
é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Realmente, o ser humano, ele não pode nada diante de Deus, diante do Deus ajudador. Quando fala, o Senhor é o meu ajudador, eu nada temerei. Será que você pode fazer essa declaração? Ou será que você fica se encolhendo diante da dificuldade, olhando com um olhar de catástrofe? Olha para o teu Deus neste dia e saiba, o Senhor, Ele te ajuda e o Senhor, Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo e o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda intercedendo por nós. Romanos capítulo 8, verso 26, Paulo fala, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha quem está dentro de você. É por isso que você não precisa temer, porque o Espírito Santo do Deus Altíssimo, ele habita em você. A quarta razão que nós não precisamos ter medo é porque o Senhor, ele diz que nós não estamos sozinhos. Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está contigo. Você não precisa se preocupar com calúnias, não precisa se preocupar com coisas que as pessoas falam a teu respeito, porque é o Senhor que te sustenta, não são as pessoas, é o Senhor que não te deixa sozinho. Romanos capítulo 8, verso 31, Paulo fala, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos o Todo-Poderoso conosco, nós temos o Deus que nos ajuda, nós temos o Deus que não nos deixa só. Ainda em Salmo número 23, verso 4, Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Olha a declaração de Davi, independente da situação que eu estou vivendo, independente das coisas que estão acontecendo, eu posso até andar pelo vale da sombra e da morte, mas eu não passo sozinho, porque eu passo sendo sustentada, eu passo sendo protegida pelo meu Senhor. Ainda Deuteronômio 31:6 fala, sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé, vosso Deus, é quem vai convosco. O Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Eu não sei o que tem acontecido, que tem te deixado triste, que tem te deixado até mesmo amedrontado, mas saiba que você não está sozinho, porque o Senhor está contigo. Outro motivo para não termos medo, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Quando nós lembramos um pouco sobre uma doença tão comum na atualidade, a questão da ansiedade, o Senhor já deixa para nós na palavra dele que nós devemos lançar sobre ele essa ansiedade. Nós precisamos ter certeza que é o Senhor que cuida de nós, assim como Pedro fala. Mas também Davi, ainda no Salmo 23, verso 4, eu coloquei outra versão para você ver que nós não precisamos nos preocupar, porque temos um Deus que cuida de cada um de nós. Salmo 23, verso 4, nesta versão fala, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. No Salmo de Davi é o Salmo do bom pastor, e você pode ter certeza, o
bom pastor, o nosso amado Mestre Jesus, Ele tem cuidado de nós e o Senhor, Ele cuida de nós assim como Ele cuidou de Israel no deserto. Deuteronômio capítulo 32, verso 10. Deus o encontrou perdido numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos. É assim que o Senhor cuida de cada um de nós. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que olha para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade. O nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele nos protege como a pupila dos olhos dele. Ainda em Deuteronômio capítulo 1, verso 31, diz: também no deserto observastes como Yahvé vosso Deus vos levou, como um homem conduz seu filho amado por todo o caminho que percorrestes até que chegasseis a este lugar. Quando nós olhamos um pouco para a situação do povo de Israel após sair do Egito, Deus supriu a necessidade daquele povo no deserto e o Senhor, Ele cuida da mesma maneira de cada um dos seus filhos, mesmo quando estamos passando por dificuldades, mesmo quando estamos passando por enfermidades, mesmo quando estamos passando por desertos, por vales, por montes, não importa, você não passa sozinho, o Senhor passa com você, mas o Senhor cuida de você, louvado seja Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos filhos amados do Deus Todo-Poderoso. João capítulo 1, verso 12 fala: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que receberam ao Senhor Jesus, tem esse direito de ser filho do Deus Altíssimo. E ainda 1 João capítulo 3, verso 1, olha o que fala: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, mas o Senhor, que é amoroso, que mandou o Espírito Santo habitar dentro de nós, Ele nos conhece. E é lindo você saber que o Todo-Poderoso, Ele tem você como filho amado. O sexto motivo para que você não tenha medo é você saber que nesta batalha você não está sozinho, mas que você tem um Senhor que peleja por você, você tem um Senhor que peleja com você. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 15 diz: e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nós podemos olhar para nós nesse dia, nós podemos estar passando por uma grande dificuldade, nós podemos estar até mesmo chorando diante desta dificuldade, mas o Senhor fala para você não ter medo, para você não se assustar com aqueles que têm se levantado contra você, porque a peleja não é tua, é o Senhor que peleja por você. Segundo Crônicas 20, 17, olha que tremendo a palavra de Deus para nós. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Às vezes nós temos que tomar uma decisão, às vezes nós temos que enfrentar uma situação, mas é o Senhor que fala, o Senhor vai contigo. Glória a Deus.
O sétimo motivo para você não temer é porque você pertence ao Senhor. Isaías capítulo 43, verso 1 diz: mas agora, assim diz Yahvé que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel, não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha só, você não é uma propriedade abandonada do Senhor, não. Você é alguém que o Senhor chama e chama pelo nome. Você é alguém que o Senhor caminha contigo. Você é alguém que o Senhor diz neste momento: não temais, porque tu és meu, diz o Senhor. Ainda em Romanos capítulo 14, verso 8, Paulo nos mostra: se vivemos, nós vivemos para o Senhor, e se morremos, é para o Senhor que nós morremos. Sendo assim, quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, nós temos esse privilégio, nós recebemos o amado Filho dele, o unigênito Filho de Deus, o nosso Jesus Cristo como nosso único, como nosso suficiente Salvador, e nós passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a pertencer ao Senhor. Ainda em 2 Coríntios 1:22, olha que tremendo quando fala: nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Você já parou para pensar? Você é alguém importante, você é propriedade peculiar do Senhor, você pertence ao Senhor, louvado seja Deus, e pode ter certeza que você tem um Deus que cuida de você. O oitavo motivo que a Bíblia nos mostra que não precisamos temer, porque nós temos o Senhor, um Deus que é vivo, um Deus que nos ouve quando clamamos a Ele, assim como Deus ouviu e respondeu à oração de Zacarias, o sacerdote, e da esposa dele, Isabel, e atendeu ao pedido dele. O Senhor nos mostra em Lucas capítulo 1, verso 13, entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Às vezes, nós ficamos até constrangidos em falar, em orar, em pedir algo que nós estamos precisando para o Senhor, mas nós precisamos entender que nós somos do Senhor. Não precisamos ter medo, porque o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é Deus de relacionamento, é Deus que quer falar contigo, é Deus que quer ouvir a tua oração, e no momento certo é o Deus que concede segundo a boa, agradável e perfeita vontade dele. O nosso Deus, ele ouve as nossas orações. O nosso Deus, ele vê todas as situações e voa além. O nosso Deus, ele é Deus que faz justiça por nós. Lucas capítulo 18, verso 7 diz: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorada em atendê-los. Quantas pessoas estão pedindo ao Senhor algo e não estão vendo o resultado, mas o que o Senhor fala: o Senhor é Deus que faz justiça, o Senhor é Deus que peleja por nós. Aquieta o teu coração, porque no momento certo você vai ver o agir de Deus. Eu vou concluir falando para você que nós temos diversos motivos para não temermos nada e nem ninguém, e principalmente a morte. Sabe por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.